Então vamos lá? Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa Bolsa de Valores. Hoje ela até deu uma corrigida, mas nos últimos 4 dias ela subiu todos os dias, né? Se você der uma olhada aqui no Ibovespa nos últimos 5 dias, então, a gente tem um cenário difícil de imaginar. Então, com essa história toda do tarifaço, Lei Magnitsky agindo contra o Alexandre de Moraes, né? Sancionada aí contra o Alexandre de Moraes, a gente ainda tem uma bolsa que nos últimos dias teve 2,85% de alta. A mesma coisa vale para quando a gente vai pesquisar o dólar. Se você perceber aí, o dólar teve uma queda, né? O dólar chegou a 5,61 e agora está a 5,43. Como pode o dólar em queda e o mercado brasileiro em alta, mesmo diante dos riscos que essa tarifa impõe para a nossa economia e dos riscos que a gente ainda não sabe o que pode acontecer referente à Lei Magnitsky? Algumas pessoas fizeram algumas suposições, etc., mas o fato é, ninguém sabe até onde vai se estender o conflito. Não é um problema simples, como eu disse em outro vídeo, né? Não é o fim do mundo também, mas não é um problema simples de ser resolvido. E eu recebi aqui várias perguntas, então, de inscritos aqui do canal que perguntaram o óbvio, né? Raul, o que justifica uma alta desse tamanho com o cenário que a gente está agora? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que os mercados, eles não reagem às mesmas notícias que o público de modo geral. Então, existem coisas que impõem mais medo na população por falta de conhecimento e que não impõem medo no mercado, e o contrário também. Tem coisa que o mercado financeiro reage com muito mais violência do que deveria mesmo, que parecem notícias pequenas para a população de modo geral. Esse é um dos casos onde essas duas opiniões, elas ficam meio desajustadas aqui. A população está com muito mais medo do que o mercado financeiro e eu vou tentar te explicar o que está acontecendo. A primeira coisa é, quando os Estados Unidos começou a fazer essas tarifas, uma parte dos investidores americanos, eles não concordam com o sistema como o Trump está gerindo a economia ali. Várias pessoas acham que ele perdeu a mão, várias pessoas acham que ele está agindo de maneira muito maluca, várias pessoas não conseguem compreender o que lei que ele vai colocar amanhã. E o que o mercado financeiro gosta? Ele gosta de estabilidade, previsibilidade. Mais do que o potencial de alta ou de baixa, o mercado financeiro reage bem quando ele consegue prever o futuro, quando ele consegue prever a taxa de juros, quando ele consegue prever a lei, né, o que vai acontecer, quais setores serão afetados. Nesse momento agora, como o Donald Trump está governando os Estados Unidos e ele está agindo de maneira muito imprevisível, né, independente de você concordar ou não com a postura dele, ele é imprevisível, ninguém sabe como é que ele vai acordar amanhã, né? Nesse cenário, alguns investidores estão preferindo evitar o mercado americano. O mercado americano é o maior mercado de capitais do mundo. Se só 10% do capital, né, dos Estados Unidos decidir que não quer mais ficar lá dentro, você já tem uma mudança gigantesca do dinheiro novo, nem precisa ser do dinheiro antigo, não é que ele vai vender a posição. Olha, eu só vou começar a investir mais em mercados emergentes. Isso aconteceu. Tanto é que o Brasil tem recebido muito dinheiro esse ano em 2025, muito dinheiro mesmo. Não só Brasil, México, vários outros países, Japão, China, Índia, todos os outros países têm recebido dinheiro americano porque o americano médio dos investimentos ali, ele tá um pouquinho assustado com a política do Donald Trump. Raul, mas o Trump não tá fazendo tudo isso para fortalecer os Estados Unidos? Pessoal, na explicação sim, só que isso é contra o método que o americano conhece, né? Os Estados Unidos estão mais acostumados a negociar com todo mundo, a ser o comércio global e não a impor tarifas e tal. Já fazia coisas diferentes, mas sempre defenderam de boca pelo menos o liberalismo, ultimamente não tem defendido. E a gente tem aqui no Brasil um outro cenário que agrega muito e que fez a gente receber esse dinheiro. Apesar dessas notícias, quando a gente pega os resultados corporativos, se você der uma olhada no Itaú, por exemplo, ele bateu lucro recorde e inclusive anunciou dividendos extras, não tem nem o que fazer com tanto dinheiro. A RD Saúde, por exemplo, crescendo largamente. Minerva e MRV divulgaram balanços muito superiores ao que era esperado. E se o setor de construção está indo bem, a gente já começa a imaginar que o dinheiro está circulando no mercado nacional, que a gente tem uma maior perspectiva de lucro, né? Que a gente tem uma perspectiva de uma estabilidade financeira. Outro ponto muito interessante também é, quando vieram as tarifas, as pessoas esperavam um horror. Só que o mercado financeiro ele começou a fazer conta. Aí beleza, descobriram, a princípio, né? Quando saiu a primeira coisa, pô, Brasil terra arrasada. Assim que aplicar a tarifa vai acabar o país. Aí a gente descobre que só 2% do PIB brasileiro é dependente dessa exportação para os Estados Unidos. Essa notícia foi muito boa. Empresas como a Suzano, Klabin, etc., que seriam muito afetadas, ou a Vale, elas ficaram de fora do tarifaço. O grande medo do mercado, que era a Embraer, né, que poderia ser destruída com isso, que é o nosso maior mercado consumidor na Embraer, que é uma das maiores companhias do mundo de jatos privados, ele é os Estados Unidos. Não veio tarifa nem para a Embraer. Tudo aquilo que o Trump tinha falado ali, que ele ia fazer, 100% de tarifa, 50% de tarifa em todo mundo e tal. Quando você foi ver, ele reduziu os produtos tarifados para algo em torno de 40% das nossas exportações. Primeiro eu achei que seria 30%, teve gente que falou 80%, aí a informação foi se corrigindo. Eu já tinha feito a conta, eu sabia que era em torno de 30%, tanto é que eu fui o primeiro a falar 30% aí, né? 30%, 40%, quando eu vi a lista, porque eu fiz a conta mesmo. Agora, quando a gente olha esse cenário, então significa que não é grave pro setor
setor de café é muito complicado, pro setor de carne é muito complicado, a gente vai ter muito desemprego. O Lula deveria pegar o telefone e ligar assim, Raul, mas quem começou a treta foi o Trump ou não, ou quem começou foi o Lula? Irrelevante, né? A gente é menor nesse caso, acredito sim que a gente deveria ligar para negociar. Não acho que isso vai humilhá-lo, pelo contrário, acho que não é feio você brigar para conseguir condições melhores para o seu país. Então, isso sim vai ser afetado. Só que quando a gente olha essas empresas na bolsa, a gente não tem tanta empresa de café na bolsa, nenhuma, né? Não tem empresa de café na bolsa, a gente não tem tantas empresas de commodity diretamente ali, que são essas empresas que vão ser mais afetadas. A gente sabe. Se você for checar as empresas de carne ali, Marfrig, BRF, etc., a BRF tem essa relação mais próxima, tem um mercado americano ali, ela sofreu um pouco mais. Só que não é suficiente, essas empresas são pequenas, a nossa bolsa não é suficiente para puxar ela para baixo. E outra coisa importante também é que o Brasil acionou a OMC, que deve entrar para mexer nisso e talvez até dissuadir, talvez o Trump de continuar aplicando essas tarifas, né? Vamos ver como é que vai ser. O Brasil está procurando uma resposta a partir do BRICS. Eu não entendo de diplomacia nesse nível, né? Não é a minha área de atuação. Até convido os diplomatas brasileiros do Itamaraty, se quiserem vir aqui para falar, né? Tem muito diplomata legal, a gente já trocou ideia. Eu visito embaixadas, já conversei com algumas pessoas de outros países, né? Se a embaixada brasileira quiser usar aqui nosso veículo, tá aberto. Eu não entendo de negociação, mas eu acho que esse caminho de negociar via BRICS, né? Apesar de ser estratégico para o Brasil, porque o Brasil faz parte do BRICS, eu acho que ele pode acentuar nosso problema. Não sei se a gente deveria puxar essa negociação para o Brasil, né? Mas aí quem entende mais desse nível de diplomacia pode conversar aqui. Eu acho que o Trump tá bem grilado com o BRICS, eu acho que isso aí vai ser um problema. E aí quando a gente olha o frigir dos ovos, então, a gente acaba percebendo que tem mais fluxo de capital entrando aqui e tá tudo mais tranquilo. Essa pretensa tranquilidade, ela vai durar, né, Raul? Eu deveria estar investindo aqui só no Brasil, me posicionando? Pessoal, eu acho que o contrário. Quando o dólar tava 6,30, muita gente apavorado mandando dólar, né? Eu acho que quando tá nesse momento, tá um cenário meio crítico pro Brasil, cenário complicado. Querendo ou não, a gente tá no risco aqui de alguma coisa acontecer e o dólar aumentar. Eu acho que dólar a 5,40, pra mim, eu tenho apetite pra esse dólar nesse patamar, né? Eu acho que abriu uma janela, eu tô fazendo investimentos lá fora, aproveitei essa janela. Raul, mas é o contrário, agora todo mundo tá investindo no Brasil, você vai investir lá fora? Exato, né? Pra que eu vou comprar mais caro? Acho que o mercado de capital americano tá estourado, tá muito pra cima, mas eu tô comprando porque eu acho que mandar esse dinheiro pra lá vai ser melhor, responde à diversidade da minha carteira, deixa a minha carteira mais mista, diminui os meus riscos. Então assim, apesar dos bons balanços, etc, eu já sou muito posicionado em Brasil, tô aproveitando essa janela para me posicionar lá fora, tô colocando mais dinheiro lá fora. Por quê? Porque se agravar a crise, o dólar vai subir. Se melhorar, eu já tenho uma posição boa em Brasil, vai melhorar também, a gente já tem aqui todo mundo uma posição legal em Brasil. Aproveitei aqui, aumentei meu aporte no AlvP11 porque é cheio de banco, tá? Banco do Brasil ali, cheio baratinho também. Aproveitei para aumentar minha posição nele, porque os bancos eu acho que estão num risco grande aí com a tal lei Magnitsky, né? E tem algumas coisas que me preocupam no resultado do Banco do Brasil. Eu poderia até dizer aqui para vocês, mas acho que precisa de um vídeo só para isso. O Banco do Brasil pode ter alguns problemas um pouco mais acentuados do que o mercado está divulgando. Eu percebi isso na leitura de balanço. Não sei se fiz uma leitura incorreta, então não vou falar agora para vocês, mas sim, então, a UEP11, comprei ali, Banco do Brasil abaixo de 0,50, de 0,60 de múltiplo, tá muito bacana, tá barato, independente do nabo que vai dar, acho que vai dar nabo, acho que vai cair até mais, mas já me aproveitei para isso, né? Então, assim, os fundamentos internos do Ibovespa na microeconomia tá muito bom, o cenário corporativo tá bem favorável, o que tá complicado é o pânico aqui da macroeconomia e da opinião do Lula e etc aqui, que pode acabar agravando o nosso cenário. Mas se olhar no frigir dos ovos, janela muito boa, tarifaço veio muito menor do que o esperado, Brasil tá numa situação sob controle por enquanto, não tivemos nenhuma novidade, nenhum agravamento da crise institucional, tá meio em suspenso, o mercado tá gostando, né? Tá tudo calmo, quieto, o mercado tá gostando. Não sei se vai permanecer essa calmaria. Acho que a gente tá começando esse conflito agora. Sendo bem sincero, não estou otimista quanto às perspectivas. Adoraria, espero muito que eu esteja errado, mas eu acho que o Lula, ele pôs o pé no acelerador. Eu acho que ele não tá tirando o pé do acelerador. Acho que ele colocou o Alexandre de Moraes também. Resta não saber se vai funcionar o truco. Você pode dizer que o truco talvez funciona, porque com a China funcionou, né? O Trump foi pra trás. Ou se ele vai vir pra cima. Aí cabe a cada um fazer a sua própria análise. Conhecendo o ego de Donald Trump, ele pelo menos vai tentar parecer que ganhou. Então eu não sei como é que ele vai fazer agora, porque ele pediu e dobraram a aposta. Eu sei que ele também vai ter algumas consequências lá para os Estados Unidos de inflação, de aumento de preço de café, etc. O café é muito popular nos Estados Unidos, e 30%, né? Um American Bad bebe 240 copos de café, gente. E vai ter 30% aí do café deles é brasileiro. Você tem um aumento grave no preço do café. Se no Brasil criou essa treta, imagino que talvez nos Estados Unidos também, quem é americano aí ou mora nos Estados Unidos pode comentar, tem muita aqui gente que acompanha, pode comentar o que tá acontecendo, se as pessoas estão reclamando ou não, se elas estão gostando dessa altivez do Trump.
Trump, né? A gente tem também um aumentinho no preço da carne, a gente tem um aumento nos preços ali, ele tá colhendo a inflação, né? Essas escolhas de tarifa, ela colhe a inflação. Eu acho que talvez, se ele for pressionado pelos próprios americanos, talvez ele tire um pouco o pé do acelerador e deixe isso pra lá. Agora, tem a chance também, é o que eu tô falando, né? Dele vir e morder mesmo, né? Quando a gente pega aí o livro, recomendo muito, tá? Trump, A Arte da Negociação, um livro muito bom de negociação. Ele ensina o método dele de negociação, que é um método muito específico. Ele fala sobre parecer meio louco mesmo, né? Ele não quer que as pessoas tenham capacidade de prever. E ele sempre fala sobre você primeiro jogar uma bravata. Então você joga a bravata, uma coisa que você não quer, pra depois você diminuir o tamanho da pedida. Talvez o que o Trump tá fazendo agora é a bravata. Ou talvez esse é o tamanho da pedida, eu já não sei mais. Sinceramente, é muita coisa que ele fala o tempo todo. É muita mentira. O Brasil tem superávit com os Estados Unidos. Não tem, né? A gente tem déficit primário, a gente importa mais do que exporta. Então, são várias coisas que são mentiras aqui. Uma característica complicada dele como negociador. Acho que ele tem alguma estratégia. Resta-nos esperar, né? Tô investindo com cautela. Se você quiser investir com cautela, você pode também escolher investimentos na China, na Índia, nesse momento, né? Que são países que já estão mais estabelecidos nisso, mas eu não vou entrar na confusão. Não necessariamente, não é possível também. Na Europa também, que tá um pouco mais quieta, mais fora do eixo também, tá possível. Se quiser aprender a fazer esses investimentos de forma localizada, investindo em outros países, até mandando dinheiro para os Estados Unidos também, a gente baixou bem o spread para quem é aluno e cliente da consultoria, um dólar mais barato do Brasil hoje. Entra aí, alvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil, preenche o questionário, que eu tô pronto para te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando do compromisso da UVP. Entrou na UVP, não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro aqui, direto, tá? 100% mesmo, se você não ficar satisfeito. Outra coisa que me pediram para avisar é que a UVP agora tem um treinamento para quem quer entrar no mercado financeiro. Se você quiser entrar no mercado financeiro, tem até uma simulação de rentabilidade aqui do nosso B2B, né? Quanto patrimônio você tem sob custódia, quanto você consegue ganhar, né, por mês aqui. Então a gente colocou aqui, você tem um potencial muito grande de geração de receita. Aqui na UVP tem gente que tem 500 milhões de carteira, 400 milhões de carteira, né? Pra vocês terem uma ideia. Então aqui a gente tá com um modelo de remuneração bem agressivo, a gente tá pondo pessoas no mercado, a gente quer contratar mesmo, então estamos colocando os melhores, mas não precisa, né? Consultoria, essa formação é para qualquer um que quer tirar o CE, que é uma certificação. Para quem não é aluno da escola, tá 3.997, é mais caro. Se você é aluno, é só clicar nesse botão aqui, ó, e você vai pagar somente 497. Para quem é aluno, é bem baratinho, como tudo da UVP, né? A gente tá fazendo mais barato para os alunos. Se você tem esse interesse em entrar no mercado financeiro, então cabe a você aí se matricular. Deixa eu ler aqui se tem algum comentário de vocês. O Lucas falou que queria ter ido, né, no evento. Eu fui palestrar hoje aqui na Federação das Indústrias. Eu sou do Conselho Temático da Agroindústria, né? Eu sou conselheiro lá e eu fui dar uma palestra aqui sobre agronegócio e sobre a industrialização. Goiás tá com um crescimento industrial muito grande, acho que foi de 19%. Crescimento industrial maravilhoso aqui. Eu tava ajudando os empresários aqui do meu estado. Espero que eu consiga fazer isso, quem sabe aí no CNI, né, no Conselho Nacional das Indústrias, em breve. Eu quero expandir mais. É um ponto importante aqui. Tenho muito interesse em ingressar na UVP, mas ainda não cheguei na renda de 4.500. Bom, quando você chegar, a gente vai estar aqui pronto. E até lá, você pode colocar no Tesouro Selic mesmo. Acho que é um bom investimento, tá rendendo 15%. O Luiz Ferrarese falou, não acredito que vou dizer isso, mas na questão do Lula não ligar, eu concordo com ele. Porém, também concordo que não é hora de ficar provocando. Deixa no banho-maria. Cada um tem uma opinião. Raul, no outro vídeo você perguntou se ainda existe aquela questão de fidelidade de bancão. Tenho conta no Bradesco desde 94, tenho Visa Platinum Black e há anos não pago anuidade pelo relacionamento antigo com o banco. Claro que tiro dinheiro na conta do banco. Mas o Visa Platinum Black é um cartão ruim, né, cara? Não é um cartão espetacular, né? Não sei, você não precisa pagar a anuidade desse cartão mesmo. Um cartãozinho ruim, não é? Eu não lembro. Esse é um cartãozinho que eu acho que não dá nada, assim. 50% de desconto no Cinemark, anuidade grátis, sala VIP, o Bradesco Cartões, programa de pontos. Difícil, né, achar as informações. 2,2 pontos, não é muita coisa não, né? Não é lá essa Brastemp, assim. Bem ruinzinho, cara. Spread do lado de 5,3, tá maluco. Cara, pra ter anuidade isso aqui, não sei se foi esse cartão aqui, não... Eu sabia que não era um grande cartão. Os melhores do Bradesco são o Eternum, o Visa Infinity. Esses sim, são cartões bons do Bradesco. Agora, Visa Platinum, cara, cartão Platinum, se você tivesse cobrando anuidade também, você tinha que pedir demissão do Bradesco, né? Não tem condição, não. Então esse relacionamento seu tá valendo pra você ter um cartão inferior ao que oferece no mercado? Acho que é. Talvez você tenha algum outro cartão que você confundiu o nome, que é Visa Platinum Black, não sei o que é também. Então um beijo pra vocês. Hoje tem giro da bolsa ao vivo, lá em... A galera vai tudo assistir ao vivo. É bom, né? E um girinho da bolsa é bom. Beijo.